E aí galera, beleza? Eu vou ensinar hoje a escolher o seu monitor, tá? Nossa aula número 9 vai começar agora. E se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai estar respondendo ela para você, tá ok? Falando sobre os monitores, galera, a gente vai começar falando primeiro sobre as resoluções. Eu gostaria de mostrar para vocês que as resoluções, olha lá, cada quadradinho desse azul vai estar mostrando um tamanho de tela. Por exemplo, aliás, não é um tamanho de tela, é uma quantidade de pixel naquela tela por polegada. Essa resolução ela vai aumentando e ficando cada vez melhor a imagem. Porém, no caso de jogos e qualquer outra aplicação, vai precisar de mais processamentos. Tem ali, ó, 1080p, que seria o Full HD. Olha o 4K ali, ó, 2160. Já é bem maior lá. Cabe umas 4 vezes ali o Full HD dentro dele. As novas placas de vídeo estão prometendo rodar em até 8K. Eu não acredito que seja isso, porque olha a diferença. O 4K hoje já é difícil de rodar. Olha a diferença para o 8K, quanto que seria. Então, assim, dificilmente vai ter um jogo muito pesado rodando, por mais que tenha tecnologia, nesse momento, para falar isso, né? A gente está no meio aí, vamos colocar assim, no segundo semestre de 2020. Então, ainda não existe uma tecnologia que suporte tanta resolução, tanta escala, processamento, enfim. Bom, vamos lá. Próximo tópico, a gente vai falar sobre as proporções de telas. A primeira ali, ó, é o 4x3. No caso, esse aí seria aquela tela quadrada, né, que a galera está mais acostumada. Aí tem bastante computador antigo que usa ela. Algumas televisões também, daquelas quadradas antigas de tubo, elas utilizavam muito isso aí. Era comum, né, na questão dos monitores também de tubo, tá utilizando ela. A galera que costuma utilizar ou é mais para jogo retrô ou é televisão antiga que estão utilizando isso aí. Normalmente a proporção agora que a galera está usando é a 16:9. Na 16:9, que seria o comum hoje, seria os outros monitores, por exemplo, 22, 24, 27 polegadas, 4K da televisão. A maioria delas é 16:9. O 21:9 ela é um pouquinho mais esticada. A tela ali, como vocês podem olhar, na lateral ali tem até 30% a mais de visão. Então assim, fica um pouco mais pesado para você rodar um jogo em 21:9, né? E geralmente muda um pouquinho a questão da tela, o tamanho dela. Mais ou menos falando sobre o tamanho da tela e o que é melhor para quem. Geralmente o 21:9 usa a galera que faz programação e design. Mas muita gente adotou ela no computador, porque são telas boas, normalmente são IPS e a fidelidade de cor é muito boa. Quantas polegadas, galera? Normalmente, hoje, o padrão que o pessoal está comprando seria 22 a 24 para o uso doméstico. Por exemplo, você vai jogar alguma coisa, normalmente o monitor, seja ele 60 ou 144 Hz, que é o mais comum, seria o 60 Hz, 75, agora está começando a ficar comum também, fica nessa faixa aí. A maioria da galera prefere uma tela de 22 a 24, até pelo conforto. É mais fácil de você visualizar uma tela inteira dessa e não precisa ter tanto incômodo. Por exemplo, você ficar levantando a cabeça, virando para um lado, para o outro, para poder enxergar tudo. Lá na questão de 25 e 29 polegadas, como eu falei lá, entra o ultrawide. Aí no caso seria o 21:9. A galera de programação e design, por que eles preferem isso? Eles vão fazer edição de vídeo, de foto, alguma coisa assim, ou uma programação com bastante linha. Essa distância que tem um pouquinho a mais nas laterais acabam que ajuda eles. Então por isso que a galera costuma pegar esse tipo de monitor. E normalmente o painel dele é IPS, então ele tem uma qualidade um pouco melhor de imagem. Já nos 27 ou superiores, eu recomendo mais para filmes, tá? Porque causa um certo desconforto quando você está perto deles. Tem gente que usa 32, 34 polegadas de telas próxima do computador, mas eu não recomendo. Vamos falar de painéis. O TN primeiro, ele preza a velocidade, as cores e os ângulos por último, bons níveis de preto. O preto dele é bom, mas os ângulos dele não são muito bons. Conforme você vai saindo de frente do monitor, você perde muita visão. Temos também o VA. O VA é bom, no caso genérico, né? Na maior parte dos casos. O contraste dele é um pouquinho melhor, mas não é o mais rápido. Por exemplo, um painel TN, ele geralmente é mais rápido do que o VA. E o contraste, né, o nível de preto do VA geralmente é um pouquinho melhor do que do TN. O IPS, as cores e os ângulos de visualização, eles são melhores do que esses outros dois que eu falei. Porém, a velocidade dele normalmente é mais baixa. Se você quiser um monitor 144 Hz, hoje em dia, você pode encontrar de IPS também. Só que o preço dele, por exemplo, em relação ao TN, vai ser muito mais caro.
Aí fica a gosto, né, de cada um para saber qual que é a melhor opção para você. Já sobre a taxa de atualização, como eu falei anteriormente, vocês conseguem olhar aí nessa imagem, está mostrando ali ó, 60 Hz e 144. A imagem no 144 Hz ela está mais nítida. A taxa dele de atualização é o que faz essa quantidade de Hz, é quantas vezes a taxa consegue atualizar. A tela atualiza durante 1 segundo. Esse número é medido em Hz, tá? E as pessoas costumam falar que fica mais fluido. Quanto mais Hz, melhor. Por isso que às vezes computador gamer, a pessoa tenta lá fazer 60, 100, 200 FPS num jogo, porque melhora. Às vezes o tempo de resposta do nosso corpo, quando a gente tem uma taxa maior de atualização, a resposta vem um pouco mais rápida. A gente consegue melhorar até dentro do jogo, numa resposta assim, em relação a uma tela de 60 Hz para uma de 144. Muita gente fala que não vê diferença, isso é uma coisa assim muito pessoal, mas é só usando mesmo no dia a dia que vocês conseguem tá entendendo essa diferença. Falando ou mostrando por vídeo, hoje em dia é muito difícil fazer isso. Alguns vídeos a galera coloca no slow motion, tá? Bota uma cena bem devagarzinha, de repente um camarada passando num corredor, numa porta, alguma coisa assim, e mostra qual que é o tempo de reação. Isso vai ser de cada um. Tem gente que vai responder nesse tempo e tem gente que não. Sobre o tempo de resposta, galera, o tempo é o tempo que um pixel demora para chegar, de mudar de uma cor para outra. Geralmente é medido do cinza ao cinza ou do preto ao preto. Então depende muito da marcação, não é uma coisa muito certa hoje em dia. Tem monitor que realmente funciona o tempo de resposta, outros não. Uns falam 4 segundos, 1 milissegundo. E quando você roda o mouse, por exemplo, num jogo, você está jogando um jogo aí, sei lá, o The Witcher 3, e você roda o mouse, aí pode ser que fique um pouco mais borrado ou não a imagem, que isso seria mais ou menos relativo ao tempo de resposta. Então, o melhor dos dois mundos, para quem vai jogar algo competitivo, por exemplo, um jogo de tiro, um FPS, seria um CS, um Fortnite, de repente PUBG, seriam 144 Hz, 1 milissegundo. Tem monitores mais fortes, por exemplo, 240 Hz com 0,5 milissegundo. Mas isso são casos de pessoas que já ganham dinheiro com isso e que compensa comprar. Fora isso, só se você for muito entusiasta para estar entrando mais ou menos nessa levada aí, nesse tipo de tecnologia. Bom, para a galera que curtiu o nosso vídeo, tá, assistiu aqui, eu fiz um vídeo bem rapidinho hoje sobre as configurações do monitor, as opções que ele te entrega, tá? Então eu vou estar pedindo aí para deixar um like pra gente, fortalecer o canal. Se está curtindo, se inscreva. Se é a primeira vez, você pode fazer um comentário e deixa também o que a gente pode estar melhorando, porque a sua opinião é muito importante pra gente, tá bom? Então, muito obrigado, valeu!